Então, meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez por semana, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série Apresentando Pensadores. Neste vídeo, eu vou estar apresentando um filósofo médio-platônico chamado Lúcio Apuleio. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Eu estou de viagem, eu estou em Recife, eu estou aqui na exposição do Brenan, na oficina do Brenan, aqui de Recife, por isso o cenário vai ser um pouco diferente, né? Eu quero apresentar para vocês um pouco, do pensamento do Lúcio Apuleio, brevemente, a partir de um texto dele que chama Deus de Sócrates. Como eu disse, o Apuleio é um filósofo que tem uma influência platônica e, portanto, quando ele vai falar do Deus de Sócrates, ele está falando, assim, do Deus que a gente encontra nos escritos de Platão. Quando ele começa o seu texto sobre o Deus de Sócrates, ele vai dizer, assim, que nós podemos distinguir na natureza 3 níveis, Então, Platão teria distinguido 3 níveis na natureza: o nível celestial, o nível intermediário e o nível terreno. O nível celestial é onde estão os deuses superiores, ou os deuses celestes. No nível intermediário é onde está o que os gregos chamavam de daimons, ou espíritos, ou demônios. Demônios não no sentido negativo, mas no sentido de espíritos intermediários, parecido com o que hoje a gente chama de anjos. E no nível inferior, é onde está a terra e onde habita os seres humanos. Então existem esses 3 níveis da realidade. O Apuleio vai dizer assim que existem divindades em todos os níveis. Então existem divindades relacionadas ao nível celeste, que são as divindades superiores. Existem divindades relacionadas ao nível intermediário. E existem divindades relacionadas ao nível inferior, que inclui, por exemplo, o deus Hades, Inclui a questão do submundo, as divindades relacionadas à terra. Mas o Apuleio, ele se esforça para nos ajudar a entender o que a gente pode entender sobre Deus no sentido platônico. É importante dizer que quando o Apuleio fala de deuses no plural, ele não está sendo exatamente um politeísta estrito. Ele não está dizendo que existem várias divindades e que não há uma única divindade. Hoje, na filosofia da religião, é até raro a gente distinguir religiões em termos de politeísmo e monoteísmo. Essa distinção não faz mais sentido. Então, trabalhar na história da religião, dividindo as religiões em termos de monoteísmo e politeísmo, é uma visão ultrapassada em história comparada das religiões. Os termos politeísmo e monoteísmo não são termos exatos, são termos ambíguos, e é difícil classificar uma religião como sendo politeísta ou monoteísta. Eu vou dar um exemplo, Muitas pessoas acham que o hinduísmo é politeísta, porque existem várias divindades. Mas os hindus dizem que todas essas várias divindades são manifestação de um único Deus, que pode ser chamado, por exemplo, de Brahman. Portanto, todas as divindades do hinduísmo, Ganesha, Shiva, todas essas divindades são manifestações de uma só divindade, pelo menos em algumas versões do hinduísmo. Quando a gente vai para religiões que não são politeístas, supostamente, como o monoteísmo cristão, o monoteísmo cristão fala que existe um só Deus. Mas se a gente pensar, quando a gente olha para os anjos, para os santos da Igreja Católica, eles ocupam mais ou menos o mesmo lugar que ocupam, por exemplo, os deuses do panteão romano ou grego. Então, por mais que eles não sejam chamados de deuses, a força, o poder que essas entidades representam é quase a mesma coisa do que os deuses dos panteões gregos e romanos. Hoje a gente sabe que, no geral, as religiões que a gente considerava politeístas não são exatamente politeístas. Elas adotam o que hoje a gente chama de teísmo refratário. Qual que é a ideia de teísmo refratário? É a ideia de que a divindade funciona como um sol, do qual parte vários raios. Então, se a gente pensa que existe um único sol, mas desse sol parte vários raios, a gente pode dizer que esses vários raios são os vários deuses, enquanto o sol é o único Deus. Portanto, o politeísmo e o monoteísmo não são incompatíveis. Geralmente, o politeísmo é monoteísta, por mais estranho que isso pareça. Então, eu vou repetir. Geralmente, o politeísmo é monoteísta, porque o politeísmo, na maioria das religiões, é uma forma de teísmo refratário. É a ideia de que existe um único Deus que se manifesta em diversas divindades. E é assim que a gente tem que entender quando platônicos falam de diversas divindades. Eles estão entendendo que essas diversas divindades são manifestações de um único Deus. Apuleio também nos ajuda a entender que a nossa relação com Deus deve ser muito cuidadosa, porque há uma distância, principalmente se a gente pensa nos deuses celestes, e se a gente pensa no ser humano, há uma distância infinita, quase infinita entre nós e os deuses. Os deuses, eles são imortais, eles não têm começo nem fim, eles não sofrem com paixões humanas, eles não sofrem com tristeza, raiva, angústia. Esses deuses estão muito além do ser humano. Enquanto nós, seres humanos, por mais que nós tenhamos uma alma imortal, nós temos um corpo que morre, nós temos nossos sofrimentos, nossas paixões.
O Apuleio vai dizer assim que no nível intermediário entre os deuses celestes e os seres humanos mortais, existe uma coisa no meio termo. Isso que está no meio termo seriam os daimons. É importante falar, geralmente a gente traduz daimon por demônio, mas demônio na filosofia grega, no pensamento grego, não são demônios do mal, como está, por exemplo, usado na tradição cristã. A palavra daimon traduz-se melhor por espírito. Espíritos, ou o que a gente chamaria de anjos, talvez. Então, existem seres intermediários, anjos, ou espíritos, ou daimons, que estão no intermédio, né, entre os deuses celestes e os seres humanos mortais. Os daimons são imortais como os deuses. No entanto, eles sofrem de paixões como os seres humanos. E aí o Apuleio vai falar assim que como existe uma distância gigantesca entre os seres humanos e os deuses celestes, nós não devemos pensar que os deuses celestes são afetados por nós. Então, Apuleio vai falar assim que em relação a Deus, nós devemos tomar dois cuidados com dois extremos. Um extremo é a superstição, outro extremo é o desdenho. O que é o desdenho? É eu simplesmente achar que Deus não existe, ou eu simplesmente me revoltar contra Deus. Isso é um desdenho em relação a Deus. Por outro lado, se eu participo de práticas religiosas como orações, rituais, e eu penso que esses rituais vão afetar os deuses, que se eu orar, Deus vai me responder, que se eu fizer um ritual, Deus vai deixar de ficar irado comigo. Ele vai dizer assim que esses dois extremos estão errados. Primeiro, a gente não deve desdenhar Deus. Deus é imortal, supremo, soberano. Mas ao mesmo tempo nós não devemos achar que Deus é como se fosse um sujeito, alguém que está sujeito a paixões humanas, alguém que é afetado por nossas orações. Então a gente pensa assim, eu cometi um pecado e Deus vai ficar irado comigo, e para Deus não ficar irado comigo eu preciso fazer um sacrifício, eu preciso fazer uma penitência. Isso é uma visão errada dos deuses. Parece que Deus é um ser fraco, que fica afetado pelo que a gente faz, que se ofende pelas nossas ações e que está sujeito às nossas orações. Isso não faz o menor sentido a gente achar que a gente pode orar e isso vai mudar o que Deus vai fazer. Não faz o menor sentido a gente pensar que um pecado que a gente comete ofende a Deus. Porque Deus não tem como ser ofendido, ele é muito sublime para ser ofendido. Então o Apuleio vai falar assim que a gente tem que tomar cuidado com a superstição, porque isso desonra os deuses, tanto quanto desdenho pelos deuses. Mas a gente deve fazer orações? Pode, nós podemos fazer orações, mas essas orações devem ser dirigidas então aos daimons, aos espíritos intermediários. Se a gente dirigir as nossas orações, as nossas súplicas aos espíritos intermediários, aí sim esses espíritos intermediários podem levar as nossas súplicas aos deuses superiores. Então na obra O Deus de Sócrates, né, nós ficamos sabendo que Deus está muito além de nós, que Deus é soberano, que Deus é supremo, que não devemos achar que Deus é afetado pelas nossas ações, ou que ele se ofende, ou alguma coisa nesse sentido. Então essa é a visão. Eu agradeço vocês que acompanharam o vídeo. Não deixe de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E na descrição tem a minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. Até mais.